Olá, no devocional de hoje da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, iremos falar sobre ministério pastoral. E para isso vamos ver o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. O texto nos diz que todos nós, cristãos, recebemos dons para servirmos uns aos outros, ou seja, para servirmos a igreja. E o objetivo disso é a glória de Deus, conforme o texto mostra. Através da glória de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, pois é Jesus quem nos chama para sermos dele, quem nos perdoa, quem nos santifica e quem nos concede dons para o serviço cristão. Entre esses dons, conforme falamos no início, o nosso foco é falar do dom de pastor, dom de pastorear, também chamado de ministério pastoral ou ofício pastoral. Originalmente, o nome pastor era dado àquela pessoa que cuidava de ovelhas e cabras no campo. Com o passar do tempo, esse sentido se ampliou e no contexto cristão ficou sendo o nome dado ao líder cristão que cuidava dos demais cristãos de uma comunidade cristã. Passou a ter um significado mais amplo, mais abrangente. Então, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Mas aqui, tanto nesse texto como em outros textos da Bíblia, nós precisamos estar atento a alguns aspectos do ministério pastoral. Eu queria focar alguns desses aspectos do ministério pastoral. Primeiro aspecto é que o chamado para o pastoreio, para o pastorado cristão, não é para servir-se da igreja, mas é para servir a igreja. Esse aspecto precisa ser observado, porque às vezes há uma tendência de mudar isso. O segundo aspecto: o pastor não precisa e nem deve fazer tudo na igreja, porque vemos aqui no texto que cada cristão recebeu dons. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Terceiro aspecto, que a motivação maior do serviço cristão, do pastoreio, do exercício desse papel, desse ministério pastoral, deve ser o amor a Jesus Cristo. Pedro, que escreveu essas palavras, ele ouviu de Jesus Cristo uma pergunta sendo feita 3 vezes. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E diante da resposta afirmativa de Pedro, Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Então, o serviço cristão deve ter como base o amor ao Senhor Jesus Cristo, a obediência a Ele. Esse é o terceiro aspecto que precisa estar diante de nós. O quarto aspecto do ministério pastoral é que o pastor também é ovelha. E por isso ele tem necessidade de ser pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse quarto aspecto
é fundamental. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E o quinto aspecto relacionado a esse quarto é que Jesus, que é o supremo pastor da igreja, o supremo bom pastor, ele disse: eu sou o bom pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Significa isso que nós todos os pastores são apenas meros co-pastores desse pastor maior, do pastor sublime que é o Senhor Jesus Cristo. E só conseguiremos exercer o ministério pastoral se estivermos sendo pastoreados por Jesus Cristo. E segundo, se Ele, Jesus, estiver pastoreando através de nós. Eu me chamo Antônio Feitosa, sou pastor há mais de 20 anos, fui pastor de missões da PIB Candeias, que é filha da nossa igreja Emanuel. Fui pastor titular da Igreja Batista Gênesis em Candeias, que por sua vez é filha da PIB Candeias. E desde 2019 estou como membro da Igreja Batista Emanuel, juntamente com a minha família. E para mim é uma honra participar dessa devocional com vocês.